Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Vários estados, a gente vê, estão decretando medidas de restrição. E agora há pouco, a gente viu que em Manaus, que foi o epicentro da segunda onda da pandemia, a situação ainda mais preocupante. A Fiocruz afirma que a gente está agora num momento de crise social aliada a uma crise sanitária. Nós estamos falando de mais casos confirmados, mais óbitos, sobrecarga nos hospitais. Isso tudo está envolvido nesse momento. Nós temos a maior média móvel da pandemia nesse momento, né? A gente bateu o recorde por 2 dias seguidos de óbito, mais de 1.500 óbitos no Brasil. E a gente tem um número de casos ainda bastante elevado. E no contexto de uma nova variante mais transmissível e sem ter vacina suficiente. Então, realmente é o pior momento da pandemia. A piora da pandemia no Brasil não deixa outra alternativa. Para frear a Covid-19, é preciso ficar em casa. Mas para ficar em casa, milhões de trabalhadores que vão para as ruas e pegam transporte público todos os dias precisam, claro, de uma outra fonte de renda. E é por isso que a volta do auxílio emergencial é necessária, é urgente. É no meio desse cenário de pressão que o Congresso espera aprovar ainda essa semana a PEC emergencial que abre espaço para a volta do auxílio. Quem acompanha o noticiário político aqui na CNN sabe que os últimos dias têm sido de negociações intensas. Márcio Bittar, relator da PEC emergencial, apresentou um novo texto da proposta. Ela abre caminho para a volta do auxílio emergencial. Nós, o Congresso Nacional, vamos autorizar o presidente da República a fazer mais empréstimo. É bom deixar isso claro. É dinheiro que nós estamos autorizando. O governo federal vai fazer mais dívida, mas é necessária para ajudar milhões de brasileiros que precisam do auxílio emergencial. De um lado, a oposição defende uma PEC desidratada ao máximo, que trate apenas da volta do auxílio. Do outro, estão aqueles que se alinham à equipe de Paulo Guedes e querem falar não só da volta do auxílio, mas em como compensar esse gasto daqui para frente. Nas palavras do ministro da Economia, essa não é uma conta que deveria ficar para gerações futuras. Embora a PEC já tenha sofrido um emagrecimento, como disse o próprio senador Márcio Bittar, a avaliação de uma ala do Senado é de que não terá jeito, que deve haver sim um fatiamento. O que pensa essa ala do Senado? A questão do auxílio emergencial, ela tem que ser aprovada o quanto antes, mas não há espaço para discutir todos os gatilhos que a equipe econômica do ministro Paulo Guedes quer agora, de uma forma rápida. Por isso, haverá muito debate ainda assim. PEC e auxílio emergencial. Será que, enfim, veremos um desfecho dessa história essa semana? E quais serão os custos políticos e econômicos da aprovação dessas medidas? É sobre isso o episódio de hoje. Quem me acompanha nessa primeira parte da conversa é o cientista político Cristiano Noronha. Ele é vice-presidente da Arco Advice, empresa de análise política e estratégia. Oi, Cristiano, tudo bem? Oi, Monalisa, tudo bem? Prazer em falar com você. Que bom que você conseguiu um tempinho nesse dia de caos para tudo quanto é lado que a gente olha. Hoje não tem um panorama azulzinho, azul celeste. O mercado está muito nervoso, especialmente com esse negócio do Bolsa Família, se quiserem retirar o do teto de gastos. Isso é uma sinalização muito ruim. Exato, porque ela é uma solução imediatista, né? Mas uma solução imediata cheia de questionamentos, especialmente sobre a tal eficiência da coisa, né? A grande preocupação do mercado é você flexibilizar o teto. Para o mercado, o teto é uma âncora muito relevante. Sim. E qualquer buraquinho que você vai abrindo nesse teto, existe a preocupação do mercado de que novas exceções possam ser abertas e de que eles prorroguem também esse tipo de medida. Nada impede que um senador, por exemplo, no segundo semestre, um deputado, um parlamentar, enfim, apresente novamente uma emenda querendo prorrogar, vamos dizer, porque se fala tirar o Bolsa Família do teto de gastos só esse ano, né? Mas a preocupação do mercado está aí. E se depois quiserem prorrogar isso, né? Porque gostaram, viu que... Enfim, essa é a preocupação também. E a pressão da incerteza, né? Nós temos um ano de incerteza há
absolutamente mais surreal do que foi o ano passado. Porque o ano passado estava todo mundo no fundo do poço, o planeta. Esse ano a gente viu, por causa das condições, das medidas peculiares, claro, ou específicas e adiantadas em várias partes do mundo, que tem gente já tirando o nariz ali da água e respirando, sem aparelhos, vamos dizer assim. Mas aqui no nosso Brasil a gente viu uma série de atitudes equivocadas. Eu me foco na questão do enfrentamento da pandemia mesmo. E agora parece que a gente está colhendo o fruto de todo esse equívoco. O ponto é o seguinte, o governo, a gente teve o episódio da Petrobras, né, da substituição na presidência da Petrobras, então o mercado já colocou, vamos dizer assim, um ponto de interrogação sobre o comprometimento, até que ponto o governo vai avançar com o programa de privatizações e tudo mais. Então o ano começou com esse questionamento sobre essa questão da interferência ou não, de haver interferência ou não política nas empresas estatais. Agora a gente está vendo o Congresso Nacional discutindo uma agenda de reformas. Parte dessa agenda é justamente a PEC emergencial. E aí a gente vê essa discussão, o pessoal querendo abrir uma exceção no teto. Como eu falei, além de ter uma preocupação exclusiva com o teto, aí o pessoal já projeta isso para outras reformas. Quer dizer, será que o Congresso Nacional vai ser tão reformista também quando a gente estiver discutindo a reforma administrativa? Será que vai ser suavizada? Será que vai passar? Será que ela vai ser tão profunda como precisaria ser? A reforma tributária também, se o Congresso está mostrando resistente a avançar essa PEC emergencial, será que ele vai ser também ousado ou vai ser tímido na reforma tributária? Então, a partir disso, o mercado começa a ter questionamentos. E o resultado disso, obviamente, que é uma incerteza que não é boa. É uma incerteza relacionada à questão de se o governo vai ter que subir juros de novo, se o dólar vai disparar, enfim, acaba se dissipando isso para a economia como um todo. E, de fato, essa questão do enfrentamento da pandemia, a ótica do mercado também, se eventualmente isso pode fazer com que o governo acabe tendo restrições de ações no sentido de aprovação de reformas. Também, se a economia, que ele projetava-se no início do ano um crescimento de 3,5%, ou se havendo novo lockdown, o PIB de novo vai lá para baixo, se o governo vai ter que vir com medidas de novo fiscais fortes e aumentar mais ainda o nosso endividamento. Então, a incerteza, ela está se fazendo muito presente nesse início e o mercado está muito cauteloso, achando que, eventualmente, justamente porque a gente não está sendo eficiente no combate à pandemia, a gente não está sendo eficiente na vacinação, tendo que retroceder em algumas questões de lockdown, agora são prometidas 4 parcelas de auxílio emergencial, mas será que a crise vai continuar se agravando a ponto da gente ter que fazer mais pagamento de auxílio emergencial e aumentando mais ainda o endividamento público também? Então, a incerteza é muito grande e isso acaba refletindo em instabilidade do mercado. A tal sensação de confiança para girar a roda da economia, ela ainda existe de verdade? Porque só vou relatar alguns fatos recentes, claro, embasado em tudo que você acabou de contar para a gente. Episódio da Petrobras absolutamente constrangedor, absolutamente fora da casinha, especialmente quando a gente olhou ali o balanço da empresa, né? Logo depois de ser desmoralizado, o Castelo Branco veio com balanço, pá! Aquela performance absolutamente eficiente, mesmo assim ele foi questionado por seguir as regras de isolamento e trabalhar em casa, o tal do home office, que o presidente Bolsonaro falou que como que pode alguém fazer home office, mesmo tendo 76 anos de idade, mesmo entregando uma empresa com resultado positivo. 2, aí depois daquela turbulência toda e daquela sensação terrível, veio a história da privatização de verdade aí da Eletrobras, né? Ou a volta de se discutir isso, meio que para dar uma resposta e para dizer que a agenda de Paulo Guedes não estava esquecida. E depois a ameaça do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, de sair porque não quer ser fritado da mesma maneira. O ambiente como um todo, ele é de incerteza. Nesse caldo todo,
quando tem recorde de mortes por Covid no Brasil, recorde de casos, redes pública e privada cheias de gente, sem lugar, sinceramente, o horizonte futuro, ele está totalmente nebuloso. E essa névoa meio que dissipa a tal confiança para a roda da economia, Cristiano? Olha, eu sou um pouco mais otimista em relação a essa retomada. Como você falou, a gente tem sim alguns problemas, só que eu acho que esses problemas, eles não estão disseminados, vamos dizer assim, em todas essas áreas do governo. A questão da Petrobras não foi positiva, mas outras questões, por exemplo, como você mesma citou, essa questão do envio da medida provisória de privatização da Eletrobras. Foi uma sinalização muito importante para o mercado. Isso é uma agenda que o mercado gostaria de ver avançando. O projeto de lei sobre a questão dos Correios também foi um gesto positivo para o mercado. A gente viu recentemente uma declaração do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falando em votação de reforma administrativa, início de tramitação e votação, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça, da reforma administrativa já em março. Então, é também uma reforma que o governo quer ver aprovada. Recentemente foi aprovado o projeto de lei de autonomia do Banco Central, que ficou um pouco travado isso no ano passado lá na Câmara dos Deputados. Então, existe uma agenda também que está avançando e que ela está apontando numa direção positiva. Obviamente que a gente tem sim, vamos dizer assim, alguns focos de tensão, focos de problema, mas eu não diria que esses problemas são generalizados por todo o governo. E algumas áreas elas estão mandando mensagens positivas. O próprio Ministério das Comunicações, não apenas em relação à privatização dos Correios, mas também está evoluindo bem, a Anatel está discutindo bem a questão do 5G. Então, é óbvio que maior parte dos ruídos que a gente está vendo esse ano acabam sendo originados, vamos dizer assim, dentro do próprio governo. O governo cria problema para ele mesmo, né? Mas a gente viu, por exemplo, no dia 1º de fevereiro, uma categoria de caminhoneiros também ameaçando decretar uma greve e o governo conseguiu, de certa forma, abrir diálogo e impedir que essa greve acontecesse. Você imagina se a gente tivesse uma greve de caminhoneiros agora. Então, existem áreas do governo que estão avançando independente da crise. Alguns sinais positivos estão sendo mandados para o mercado de forma geral, independente da crise. Mas o problema é que alguns problemas causados pelo próprio governo acaba, de certa forma, meio que ofuscando, deixando de se observar, vamos dizer assim, alguns desses aspectos positivos, entende? Então, você acha que o que rolar daqui para frente pode dar o respiro que o mercado necessita para ter confiança na condução da agenda econômica / política do governo nesse momento de tantos desafios, né? Porque os desafios estão para tudo quanto é lado. Analisa, eu diria que o mês de março é fundamental para isso, para retomar essas expectativas e para o mercado ter confiança ou não. Por que o mês de março? Porque em março, tanto o Senado quanto a Câmara deve aprovar essa PEC emergencial. Vai ser muito importante observar esse conteúdo. O mercado vai olhar com lupa isso. Se, por exemplo, não tiver esses gatilhos, eu acho que vai ser uma sinalização horrível para o mercado. O mercado vai ficar mais pessimista em relação às reformas daqui para frente. Outra questão fundamental é o orçamento. Tem-se notícia de que no Congresso há um objetivo de aumentar mais ainda o número de emendas parlamentares, comprometendo ainda mais o espaço do governo de trabalhar o orçamento e reduzir gastos. E também temos que ver se outras matérias relevantes, como é o caso da reforma administrativa que eu mencionei há pouco, se ela vai dar alguns passos. Seria muito importante que desse. Então, eu entendo que o mês de março ele é crucial para o mercado dosar as expectativas para o restante do ano. A gente, sem dúvida, vai ter que conversar mais para frente, já que o mês de março é tão derradeiro assim, e ele só está no começo, só estamos aqui na largada do mês de março, já fica o convite para uma próxima. Muito obrigada, Cristiano. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite, Mona Lisa. A segunda parte do papo é com o economista Alexandre Schwartzman. Alexandre, bem-vindo de volta aqui ao Oi Tem Mais. Prazer em falar com você. Prazer é meu, Mona Lisa.
Vamos lá, a gente tá aí com essa discussão de PEC desidratada, de PEC não desidratada, de PEC fatiada, de PEC não fatiada. Traz a sua análise sobre isso. Eu sei que a bateção de martelo será nas próximas horas, nos próximos dias, mas tem gente demonizando o fatiamento e tem gente dizendo que é necessário para, dar a largada o quanto antes ao auxílio emergencial. Nessa discussão toda, o que você vê de erros e de acertos? Olha, eu acho que o auxílio é absolutamente necessário, né? Pelo que a gente está vivendo. Enfim, estamos aqui já em anúncio de fase vermelha em São Paulo, a crise sanitária está grave, né? A gente está à beira de colapso de UTI nos hospitais. Agora, a gente perdeu a oportunidade de fazer isso de uma maneira racional e ponderada. Se o governo tivesse admitido lá atrás, como todos nós já vínhamos falando, no final de 2020, que seria necessário prorrogar, obviamente, mais focado, mais para atender de fato quem tinha perdido o emprego. A gente deu auxílio emergencial para quase 70 milhões de pessoas. No ano passado, a queda de emprego foi 14 milhões, que é enorme, mas é 5 vezes menor do que a gente atendeu com o auxílio emergencial. Então tinha que pensar num jeito. Agora, foi empurrando com a barriga, achou que ia conseguir levar. Agora a gente tem uma discussão que perdeu qualquer parâmetro técnico e, enfim, é isso. Vai ser aquilo que o Congresso definir. Na minha visão, você tem que fazer o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, ou pelo menos num prazo razoável, sinalizar que a gente vai corrigir esse desequilíbrio fiscal desse ano nos próximos. Não deixar que a dívida cresça sem limites, porque quando a dívida cresce sem limites, a gente geralmente termina em crise. E essa parte está se perdendo. E eu acho que o grande culpado nessa história toda é o Executivo, que não conduziu a coisa do jeito correto, porque o presidente da República é omisso, porque o ministro da Economia perdeu a credibilidade, né, e que, de maneira geral, a equipe econômica está se mostrando incapaz de formular alguma coisa que saia do lugar comum. O que o ingrediente da atualidade pode dar uma sinalização para a gente? Eu me refiro ao PIB, né, que saiu agora, pior queda em 24 anos, né? Claro, tem a ver com a pandemia, mas a gente está num ambiente absolutamente desafiador. A conta da volta do auxílio não está determinado o período, não está determinado o valor. Isso tudo ninguém sabe exatamente como vai ser. Claro que nas próximas horas, nos próximos dias, essa sinalização pode chegar. E em meio a tudo isso, com o esgotamento do sistema de saúde brasileiro. E quando eu falo sistema em geral, eu estou me referindo àquelas cenas dantescas de Manaus se repetindo no estado, na cidade mais ricos do país, São Paulo, que daqui a pouco não tem onde botar gente. O combo inteiro, eu estou insistindo nessa palavra combo, porque o combo, ele parece mais preocupante agora do que foi lá atrás em março, quando a gente começou a falar sobre a pandemia e sobre as implicações econômicas / políticas que todos enfrentariam. Seguramente é mais grave. Já passou um ano. A gente conseguiu driblar o cenário dantesco. Manaus já tinha passado por isso. A gente conseguiu driblar aquele cenário que a gente tinha visto na própria China, no começo da epidemia lá, na Espanha, na Itália, que a gente tinha aquelas cenas, né, das UTIs sendo sobrepujadas, a capacidade, né? Isso a gente conseguiu driblar. Quer dizer, voltar para isso um ano depois é absolutamente inaceitável. Né? Porque a gente, de alguma forma, já tinha supostamente aprendido, já tinha visto o tamanho da encrenca. Né? Então, o fato é que acho que hoje não sobra nenhuma alternativa factível para lidar com a epidemia que não envolva repetir o que a gente fez fim do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre do ano passado. A gente vai ter que entrar, como o Estado de São Paulo decretou fase vermelha, a gente vai ter que fazer alguma espécie de lockdown, não total como foi lá fora, mas que vai envolver de novo uma travada de atividade econômica. Então, é bem mais do que desafiador. Ele é um problema absolutamente concreto. Então, mesmo o crescimento do PIB esse ano não está assim, vai ter crescimento, porque a base de comparação é muito baixa, mas não vai ser aquela pujança que se imaginava. O que a gente vê é um governo absolutamente paralisado no que diz respeito ao que tipo de atitudes a gente vai tomar, né? A gente está vendo a PEC ser fatiada e o Executivo absolutamente inoperante com relação a isso, né? Quem está fazendo a negociação pelo governo é o relator do orçamento, né? No caso, o relator também da PEC constitucional. Então, o que a gente não vê é exatamente a articulação política de um governo que, enfim, a gente está com essa situação caótica. Não tem política sanitária, 4% da população vacinada, o Chile vacinou 16%, o Reino Unido vacinou 30%, os Estados Unidos, que todo mundo tirava sarro,
porque não tinha o Sistema Único de Saúde, vacinou 1/4 da sua população no meio do caminho, e a gente está absolutamente parado, não contrata a vacina da Pfizer, não contrata a vacina da Johnson. Então falta isso, falta coordenação entre a política sanitária, que é inexistente, a política econômica, que é inexistente, né, e uma articulação política no meio do caminho que consiga fazer com que as coisas caminhem minimamente no Congresso. Então, estamos perdidos. E esse pior PIB dos últimos 24 anos? O PIB, ele na verdade, ele reflete muito o que foi o lockdown. E nesse sentido, era um custo, ouvi uma expressão no professor americano, era uma recessão ótima. Ótima não no sentido de ser boa, mas de ser o melhor que você podia fazer dadas as circunstâncias. Ela não aconteceu por acaso. A gente tinha que manter as pessoas separadas para evitar o que está acontecendo agora. Como diz, nós conseguimos. Né? Então, era para ter aproveitado esse tempo para fazer o que os demais países fizeram. Vamos investir, vamos tentar avançar a questão de vacinação, etc., e evitar ter uma segunda onda. A gente não fez, teve a segunda onda. Então, a queda do PIB no ano, até, obviamente, é horrorosa, mas não é a minha maior preocupação nesse exato momento, que a gente conseguiu recuperar razoavelmente bem. O que me preocupa é, por falta de medidas que a gente tomou nesse meio do caminho, a gente vai ver essa recuperação sendo abortada agora no primeiro trimestre, talvez no segundo, né? E o sonho de que a gente conseguisse sair de uma maneira razoável dessa história toda, ele está se esvaindo a cada segundo. A gente está num pesadelo que parece sem fim, né? Infelizmente. Eu estou pessimista com o país há tempos, mas de alguma forma o país consegue sempre me surpreender para pior. Então, essa altura da minha vida eu não esperava estar enfrentando esse tipo de dificuldade, mas, enfim, é o que temos, é aqui que a gente tem que viver, aqui tem que brigar para melhorar. É isso, é brigar para melhorar e ecoar as vozes que precisam ser ouvidas como a sua. Por isso que eu tô aqui. Muito obrigada por concordar em dar um tempinho aqui pra gente. Venha sempre conversar comigo em qualquer plataforma, em qualquer tela, em qualquer veículo. Você é muito bem-vindo aqui na CNN. Cuide-se, tá? Até a próxima. Tá certo. Obrigado, Monalisa. Até. Economia, política, saúde. Você sabe que aqui o cardápio é completo sempre. E a gente vai nele para atualizar você com as notícias que você não pode perder e com análise, claro, também. Amanhã tem mais papo para fechar a semana? Então espero você. Até lá. Até.